Olá, meus amigos. Essa é uma aula dedicada ao funcionamento do dispositivo DR e sua importância nas instalações elétricas. Essa aula é uma solicitação de vários usuários do canal do YouTube, onde essa aula eu dedico para essas pessoas que solicitaram a montagem dessa aula. Um abraço a todos e boa aula! Olá, meus amigos! Vamos para a nossa aula A151, uma aula cujo assunto é o dispositivo DR. Como funciona o dispositivo DR? O doutor, né, que a gente chama, ele salva a vida em caso de fuga de corrente por contato direto ou indireto.
o dispositivo DR. O dispositivo DR é um dispositivo diferencial residual. Ele é utilizado nas instalações elétricas para detectar fuga de corrente e provocar o desarme geral daquele circuito ou da instalação elétrica como um todo. Ele é indicado para proteção contra choques elétricos por contato direto e indireto, quando existe fuga para a terra. O DR, ele é constituído de contatos fixos e contatos móveis, contato fixo e móvel. Ele apresenta um transformador interno, que é um transformador diferencial, e apresenta também um disparador diferencial, que é um relé polarizado. Aqui do lado, eu tenho os contatos móveis, apresentado aqui para vocês. Tenho o meu relé, que é o 3. Tenho aqui a minha bobina, que é o meu transformador, né? Que vai estar circulando aqui a corrente de fase de nêutron, no exemplo de um DR bipolar. Então, eu tenho meus contatos, tenho o meu relé e aqui um contato móvel. Tem aqui o fixo e aqui o meu contato móvel. Essa é a constituição interna do meu DR. Aqui eu tenho, nesse número 2 aqui, onde é o meu transformador, onde eu tenho enrolado aqui a bobina, né? E aqui eu tenho uma bobina pequena que tem contato com o meu relé, né? Então, vamos ao funcionamento do DR. Os contatos do DR têm por função permitir a abertura e fechamento do circuito, e eles são dimensionados, esses contatos são dimensionados para corrente nominal, IM. Então, se você tem um circuito de 20 amperes, você tem que instalar um DR com corrente nominal de 20 amperes, por exemplo. Então, essa é a corrente nominal, é a corrente que o DR vai deixar fluir normalmente. Lembrando que o DR, ele só faz o desarme em caso de falta para a terra e em relação à fuga. O transformador, que é esse transformadorzinho que vocês estão observando aqui, o transformador ele é constituído por um núcleo laminado, né? Tá esse núcleozinho aqui laminado, de material com alta permeabilidade magnética, uma ferrite, por exemplo, com tantas bobinas quanto forem necessárias. Nesse caso, esse DR aqui é um DR bipolar, né? Então, vai depender a quantidade de bobinas, quantos polos tem meu DR. Esse DR meu tem 2 polos, né? Então, ele tem esse contato e tem uma bobina secundária destinada a detectar a corrente diferencial residual. Essa bobina aqui primária e essa bobina secundária, que ela alimenta um relé que vai provocar, por exemplo, a abertura dos contatos. As bobinas primárias são iguais e elas são enroladas de modo que, em condições normais, seja praticamente nulo o fluxo. Então, o que significa? Esse aqui é o meu transformador com minha bobina aqui primária enrolada de tal forma que, em condições normais, o fluxo gerado nessa bobina, ele é nulo. O fluxo gerado no núcleo da bobina, ele é nulo. Ou seja, quando eu não tenho fuga de corrente para a terra. Aqui eu tenho meu dispositivo a ser protegido, ele tem um aterramento e tem a fase e o neutro chegando por ele via o meu dispositivo DR.
Aqui eu tenho o meu sensor, que é o meu relé, e aqui eu tenho uma bobinazinha secundária enrolada no núcleo aqui do meu transformador, certo? E quando a corrente I1 é igual à corrente I2, ou seja, a corrente aqui é igual à corrente aqui, eu não tenho fluxo magnético. O fluxo resultante, ele é nulo. Logo, os contatos dos relés, o contato do meu DR fica na posição ligado. Bom, agora, na situação onde eu vou fazer um disparo, o disparador diferencial, ele é um relé polarizado. Então, está aqui o relézinho polarizado por um ímã permanente. Então, tem um ímãzinho permanente. Uma bobina ligada à bobina secundária. Está aqui, olha, ligada à bobina secundária do transformador. É uma peça que a gente chama peça móvel, fixada de um lado por uma mola. Então, ela é fixada de um lado por uma molinha, ligada mecanicamente aos contatos ligados aos contatos do dispositivo. Então, a mola fixa aqui, tá? Uma molinha fixa aqui, um eletroímã aqui. Então, quando eu tenho uma fuga de corrente, eu vou ter aqui um fluxo diferente de zero. Esse fluxo diferente de zero, ele faz atuar o meu relé. Esse relé ligado a uma mola vai soltar os contatos do DR, né? Na condição de repouso, a peça móvel ela permanece na posição fechada. Tá aqui, olha, ela vai ficar na posição fechada, né? Então, ela permanece na posição fechada, encostada no núcleo e tracionando a mola. Então, ela condições de funcionamento normal, o fluxo produzido pelas correntes que percorrem é nulo. Se esse fluxo é nulo, a bobina não é gerada nenhuma força eletromagnética gerada aqui é nulo, então não gera nenhuma. Portanto, os contatos ficam, não está atuando. A situação do DR funciona. Se dará quando a corrente de fase, corrente de neutro e 2. Pensa nessa corrente. Quando alguém tocar lá uma corrente que a gente chama de F, corrente de fuga, ela vai produzir aqui um desequilíbrio, vai produzir um fluxo na bobina, o meu relé. Dessa forma, nesse meu relé, dentro do DR, com que os contatos do relé do meu dispositivo DR, que é preso numa mola, produzida por um fluxo devido ao desequilíbrio aqui das correntes, fazendo essa mola puxar os contatos. Aí eu vou gerar o que a gente chama de DR, essa na bobina secundária, que é essa bobinazinha aqui, olha, gera uma força eletromotriz e o relé tende a atracar. LDR com uma corrente de 30 mA, que é assim, como a bobina secundária